ansiedade nos consome. Sejam bem-vindos todos vocês. Em 10 segundos começamos o nosso momento de culto neste dia do Senhor. Sejam bem-vindos, estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nesta 8ª semana após Pentecostes. Nós nos alegramos na presença de Deus, também com a companhia de cada um de vocês que nos acompanham neste culto. Nesta semana, o texto que nós trazemos de acolhida é a palavra do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor, o bom pastor, se alegra pela vida das suas ovelhas e o bem-estar de cada uma delas. Vocês e eu somos ovelhas do bom pastor. E para sabermos se de fato somos suas ovelhas, basta perguntar ao nosso coração se temos dado ouvido à sua palavra, ao seu chamado, para estarmos à sua mesa e cearmos com ele. O Senhor tem trazido para nós a sua palavra e este também é uma das leituras de mensagem para este culto. Bom é estar na companhia do Senhor, bom é estar amparado e guardado em seu santo aprisco, sabendo que todos aqueles que nele creem passam pela porta em direção à vida eterna, pois Cristo Jesus é o pastor, é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida para todo sempre. Amém. Convido vocês a colocarem-se de pé e invocarmos a presença do nosso Senhor neste início de culto.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados, nós queremos seguir nosso culto, preparando o nosso coração para a confissão dos nossos pecados ao Senhor. Queremos fazê-lo pela letra do hino 347 do Inário Luterano, ou 122 do Cancioneiro Louvai ao Senhor. Cantaremos as 4 primeiras estrofes, e aí damos uma pausa e depois retomamos a última estrofe, tá bom? Assim nós vamos cantar esse momento de preparação à confissão dos pecados. Tal como estou, tão pecador. Como estou tão pecador, confiando em teu divino amor, a teu convite chego aqui, Cordeiro, tanto venho a ti. Tal como estou, me inclino ao mal, no meu estado natural, a pura imagem eu perdi, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, eu busco a paz, desgraça e medo mal me traz. Em árduas lutas me afligi, Cordeiro, tu venho a ti. Tal como estou, me acolherás e a remissão concederás, pois ao teu sangue recorri, Cordeiro Santo, vem a ti. Estimados irmãos e irmãs, muito amados e amadas no Senhor e Salvador Jesus, somos convidados para confessar diante do Senhor os nossos pecados. E queremos fazer segundo a palavra do Senhor que diz: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, mentimos para nós e mentimos diante de Deus. Mas se formos sinceros, confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo, não para nos condenar, mas para acolher e em Cristo nos perdoar todos os pecados. Confiando em sua palavra, convido a vocês, confessemos nossos pecados ao Senhor. Todo-Poderoso e eterno Deus, nos aproximamos de Ti, pois precisamos do Teu perdão, do conforto e consolo. Precisamos ser restaurados. Confessamos termos pecado contra Ti e contra o nosso próximo, em pensamentos, palavras e ações. Não conseguimos fazer o bem que desejamos, mas o mal que não queremos fazer, isso nós fazemos. Não nos motivamos pelo Teu amor, mas ficamos interessados em investir nas coisas fúteis deste mundo. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, Teu amado Filho, não nos condenes. Não tire de nós a vida verdadeira. Perdoa-nos por nossa indiferença diante das bênçãos derramadas. Examina a nossa vida e perdoa-nos e restaura o nosso espírito. Ansiamos pelo Teu perdão. Ouve e atende a nossa súplica, em nome do Salvador Jesus. Amém. Diante de Deus, pergunto a cada um de vocês se é sincera a vossa confissão, reconhecendo as culpas dos vossos pecados, se confiam no perdão suficiente em Cristo Jesus e se desejam por meio dele também viver essa nova vida de reconciliação, pelo poder do Espírito Santo, servindo ao Senhor em todas as oportunidades e com a suficiência que Ele mesmo concede. Se assim é, então diga com sinceridade: sim, eu desejo pela graça de Deus. Sim, eu desejo pela graça de Deus.
Em virtude dessa tua confissão, eu como pastor e vosso irmão chamado e ordenado, compartilho com vocês da graça, o presente dos céus e da parte por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Digo com alegria, os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados em Cristo Jesus, podemos cantar. E aí vem sim a última estrofe desse hino. Cantamos juntos. 347. Como estou, me salvarei, na tua graça esperarei, a tua bênção recebi, Cordeiro Santo, vem a ti. O Senhor Jesus é o bom pastor, mas Ele assumiu o lugar de cordeiro para ser o nosso substituto. E o castigo que estava sobre nós, Ele levou sobre o seu próprio corpo. E morrendo na cruz do Calvário, ressuscitou para que nós, no santo aprisco do Pai, vivamos na sua companhia como justos, trabalhados pela sua obra de salvação em nossas vidas. Amém. Salmo para este dia de número 23. Faremos a leitura deste salmo em conjunto. Salmo de número 23, versículos 1 a 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Podem sentar-se, nós cantamos do próximo hino como está em nosso painel, número 213, do Inário Luterano. Louva ao Senhor potentíssimo. Cantamos. Inário Luterano 213. Louva ao Senhor potentíssimo, Rei das alturas. Canta minha alma, jubila com todas as criaturas.
açúcar, gratos por tantas venturas. Louva o Senhor que com grande potência governa, sobre as asas de águia te leva à morada paterna, que te mantém como melhor te convém, sua bondade é tão terna. Louva o Senhor por fazer-te assim maravilhoso, dando-te vida e saúde, é teu Pai muito bondoso. Pois na aflição Ele te dá proteção, sob suas asas gracioso. Louva o Senhor que abençoa-te visivelmente, chove amoroso do céu seus dons torrencialmente. Lembra-te bem, com seu amparo ele vem, pois o Senhor é clemente. Louva, ó minha alma, ó Deus, louva o seu nome glorioso. O mundo canta louvores a Deus piedoso. És nossa luz, ó Rei Celeste Jesus, louva-te o povo ditoso. Nos colocamos de pé e falemos com o nosso Deus em oração, esse Deus ditoso, amoroso, esse Deus que tem misericórdia de cada um de nós. Pai Celestial, apesar de não merecermos Tua bondade, ainda assim atendes todas as nossas necessidades, tanto do corpo quanto da alma. Concede-nos Teu Espírito Santo a fim de podermos reconhecer os Teus dons, dar graças por todos os Teus benefícios, te servir com obediência voluntária. Através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém, Senhor. Podem sentar? Cantar, né? Cantar faz bem. O hino de número 94 do cancioneiro Louvai ao Senhor, ou 248 do Inário Luterano, Oráculos Divinos. Oráculos divinos para a preparação às leituras de hoje. Teremos a Angelina e a Luane para lerem para nós os textos. Cantamos o próximo hino, Oráculos Divinos.
Convido então para virem à frente para a leitura de hoje, Luane e Angelina, uma de cada vez. Primeira leitura, texto de Jeremias, capítulo 23, usando o microfone. Jeremias 23, os versículos 1 a 6. Antigo Testamento, vamos pegar para o som. Página 791 da Bíblia da Congregação. O Senhor, o Deus de Israel, diz o seguinte a respeito das autoridades encarregadas de cuidar do seu povo. Ai de vocês, autoridades, que deixam que o meu povo seja morto e espalhado. Vocês não cuidaram do meu povo, mas o espalharam e o fizeram fugir. E agora eu castigarei vocês por causa das maldades que têm feito. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ajuntarei o resto do meu povo dos países por onde os espalhei e os trarei de volta à sua pátria. Eles terão muitos filhos e aumentarão muito. Eu lhes darei líderes que cuidarão deles. Não ficarão mais com medo, nem apavorados, e nenhum deles se perderá. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor, Deus, diz ainda: está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Muito obrigado. Segunda leitura, convidamos a nossa irmã para texto de Efésios 2, os versículos 11 a 22. Nossa irmã Angelina. Ao mesmo tempo, será que eu consigo? Você botar do lado, pode botar também. Efésios capítulo 2, os versículos 11 a 22. Lembrem-se que vocês, os não-judeus, eram chamados de circuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem de que vocês eram no passado. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo que nos trouxe a paz, tornando os judeus e não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade
que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com seus mandamentos e regulamentos, e dos povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a toda a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como os judeus que estavam perto dele. E por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre os alicerces que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Muito obrigado. A terceira leitura para este culto está registrada no texto de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 6, dos versículos 30 a 44. Em reverência ao Santo Evangelho, convido aos irmãos aqui presentes a colocarem-se de pé, aos que puderem também, em reverência, respeito à palavra, ao Senhor, ao Santo Evangelho, nos coloquemos de pé. Marcos, capítulo 6, dos versículos 30 a 44, texto paralelo também com Mateus e o evangelista Lucas e o evangelista João, onde lemos assim: Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: Venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto. Porém muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. E começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e esse lugar é deserto. Manda essa gente embora a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Deem vocês mesmos comida a eles. Ao que os discípulos disseram: Para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: Temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram
e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. Até aqui a palavra do Senhor. Eu os convido para que confessemos em conjunto a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico, conforme temos também em nosso inário, na página 9 ou na página 16 do inário luterano. Confessemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem assentar-se, meus irmãos. Em preparação à mensagem, nós cantamos o nosso próximo hino, número 246, do Inário Luterano. Ó, retenhamos com firmeza, hino 246 do Inário Luterano. Tenhamos com firmeza o santo ensino do Senhor e conservemos em pureza as novas do bom Redentor. Jamais devemos anular o que Jesus nos faz pregar. Nas suas santas Escrituras, busquemos nossa orientação e alcançaremos as venturas da mais completa redenção, que por seu sangue o bom Jesus obteve para nós na cruz. Por isso, com fidelidade, seus crentes deverão guardar o verbo eterno da verdade, que as almas lhes irá salvar. Concede vida em profusão E refrigera o coração. Queremos nos preparar para o momento da mensagem deste dia. E a mensagem nós tomamos o texto do Evangelho há pouco lido e queremos meditar sobre ele. Estamos em um mundo de desespero que carece por pastores que seguem o santo caminho de Cristo. Estimados irmãos e irmãs, temos visto nas últimas 2 semanas a leitura no capítulo 6 do evangelista Marcos. O comissionamento inicial, como alguns de nós pastores costumam dizer, é um treinamento de estágio para aqueles que futuramente seriam os apóstolos do Senhor, para que eles pudessem ter um gostinho das alegrias e dos desafios que enfrentam aqueles que saem como testemunhas, como embaixadores de Cristo a pregar pelo mundo. No início do capítulo 6, então, há 2 semanas, saíram de 2 em 2
pela ordem de Jesus, não deveriam levar nada para caracterizar a urgência desta mensagem. Mensagem que continua a ser necessária ainda hoje. Tanto nos dias da pregação de João Batista, a pregação de Cristo e também dos seus apóstolos, não há alteração, porque a necessidade do coração humano permanece a mesma. Arrependam-se dos seus pecados, pois é chegado o reino de Deus. Creiam no Evangelho. E os discípulos, nesta viagem que fizeram do seu estágio probatório, o pré-estágio de ministério, eles voltaram muito felizes. Eles voltaram contando alegremente as histórias que Deus tinha promovido através deles. Muitos doentes foram curados. Muitos demônios foram expulsos, expelidos, fugiram deles. Muitas pessoas para quem pregaram creram e se voltaram novamente para o Senhor. Mas o movimento e a necessidade, a urgência dessa pregação continuava tão latente, diz o nosso evangelista Marcos, e junto com ele os outros 3 evangelistas, dada a importância dessa história, desse evento dentro do ministério de Jesus, que as pessoas estavam em volta, de tal modo que Jesus e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. O que demonstra já naquele tempo que o povo carecia, assim como ovelhas perdidas, de um pastor hábil, disposto e disponível a oferecer-lhes alimento, a oferecer-lhes paz, acolhida, a oferecer-lhes um lugar seguro ao seu redor. Jesus, então, percebendo a necessidade de seus discípulos, chama-os para um pequeno retiro. Atravessarem o mar da Galileia, o lago de Genezaré, e irem para um lugar mais reservado. Só que, conta o nosso texto, enquanto eles estavam seguindo essa jornada de barco, as pessoas os viam de longe, pelas bordas do lago, e já percebendo onde eles chegariam na outra margem, se anteciparam, correndo, caminhando. Tamanha era a fama de Jesus entre o povo daquela região. E quando o barco ancorou na outra margem, já novamente uma multidão estava à espera do Senhor. E é interessante essa palavra de Cristo, esse texto, que ao olhar para os olhos, para o semblante daqueles que o aguardavam, ele se compadeceu. A Nova Tradução na linguagem de hoje, como eu sempre digo, nesse texto ela é pobre. Ela reduziu o vocabulário para expressões mais comuns, mais conhecidas. E por essa razão ela chega aqui e coloca que ele teve pena. Mas ter pena é muito pouco para o que o texto em diversos momentos demonstra este ato de compaixão. De alguém que enxerga no outro a sua necessidade e esquece os seus próprios anseios para oferecer vida. É isso que Cristo faz, é isso que Ele fez com os seus discípulos e junto àquele povo e também com cada um de nós. Ele viu nos olhos das suas ovelhas, do seu povo, a profunda necessidade e Ele se compadeceu, teve misericórdia, doeu nele mesmo e Ele então abre mão da sua necessidade de descanso, abre mão da sua necessidade de alimento e Ele começa a ensinar. Jesus entende que de todas as nossas necessidades na vida, alimento,
segurança, abrigo, proteção, de todas as nossas necessidades, há uma mais profunda e que, assim como Ele socorre nas outras, somente com o seu olhar e a sua palavra pode ser oferecido esse sustento. Jesus para ensinar sobre o reino dos céus. Estimados irmãos e irmãs, ainda hoje nós vivemos dias em que as ovelhas do Senhor estão muito dispersas. O tempo de pandemia que vivemos desde março do ano passado tem agravado, acentuado de algum modo para que essas ovelhas permaneçam dispersas. Um evento estatístico que foi observado ao longo do ano passado, que a iminência, o surto de contágios e o número cada vez maior de pessoas que vieram a óbito fez com que muitos que antes estavam longe batessem de novo à porta da igreja. Tem um lugar para mim aí, tem um espaço para mim na casa do Senhor. E logo de início nós pudemos ver no ano passado que muitos que estavam distantes procuravam sim e procuraram a casa do Senhor. Outros, ao longo desse caminho, começaram a perceber que o tempo está demasiado e parece que agora estamos com as coisas voltando aos eixos. Já houve notícias essa semana de que há cidades em nosso país que passou sem ter um óbito durante um dia ou 2 dias. Uma notícia que nos chama a atenção. Há rumores de calma e de paz no arraial do Brasil. É lógico que ainda há muitos casos de morte, ainda os números são altos, mas há um direcionamento de redução dos casos graves e até mesmo redução de novos contágios. Isso nos traz certa alegria, mas também preocupação. O pastor presidente da Igreja Luterana, pastor Geraldo Schiller, emitiu uma carta aos pastores nessa semana para que compartilhássemos, para que estudássemos. E dessa carta fala da importância de nós, pastores, estarmos atentos às ovelhas do bom pastor Jesus. Segundo dados que eles possuem, desde o ano passado para cá, nesse tempo agora desse trimestre, se percebe que congregações mais interioranas estão fazendo um retorno mais significativo, ou seja, um número maior de pessoas nas cidades do interior do país estão voltando às congregações. Mas, especialmente em cidades grandes, em regiões metropolitanas e mais urbanizadas, este regresso está se mostrando mais lento. E isso desperta uma pergunta: por quais razões as pessoas nas cidades não estão voltando? Nós aqui precisamos estar atentos a essa pergunta também. Entender se de fato as pessoas da cidade não estão voltando porque possuem ao seu dispor mais recursos tecnológicos, como a internet, os cultos pelas suas transmissões com redes de dados mais rápido, mais ágil, mais facilitada. Se talvez pela disponibilidade de outras igrejas mais próximas. Estimados irmãos e irmãs, é necessário, portanto, conforme os textos colocados por hoje, diante da preocupação do Senhor com o seu rebanho, que aqueles que se colocam como seus pastores
Busquem, entrem em contato, sondem o coração e as vidas das ovelhas do pastor e assim possam trazê-las de novo ao seu aprisco, à sua mesa. E de fato temos feito um chamado, um anúncio sempre renovado e constante para que vocês, estimados irmãos e irmãs que nos ouvem, possam não acomodar-se com este tempo de pandemia, ficando distantes da casa do Senhor, mas sentir e dar ouvidos de fato à fome e à sede que o vosso espírito sente do comer e beber da presença do Senhor no seu santo sacramento. De querer ouvir e sentir saudade da voz do bom pastor Jesus. Esse bom pastor se utiliza de pequenos pastores, imperfeitos muitas vezes também cansados, mas que aceitam a graça e o sacrifício necessário do chamado que têm das mãos de Cristo, de seguir em frente, de olhar pelas vossas vidas, de orar por cada uma das ovelhas desse bom pastor e estar atento a outras ovelhas que circulam ao nosso redor, ainda sem pastores para si. Há muitos pastores, há muitas portas que estão sendo abertas. É necessário, como ovelhas do Senhor Jesus, que também os nossos ouvidos estejam atentos. Muitos, neste tempo que temos passado, por necessidades e por talvez não estarem tão aproximados desse contato do Senhor, têm dado ouvidos a pastores enganosos ou a qualquer tipo de voz. Lembramos a palavra do apóstolo do apóstolo Paulo, quando lembra os cristãos da cidade de Bereia. E os elogia pela maneira nobre com que tratavam a palavra do Senhor. Tanto ouviam, quanto também, ao voltarem aos seus lares, olhavam atentamente, meditando de maneira próxima e aprofundada na palavra do Senhor, tudo aquilo que haviam escutado nas sinagogas e nas praças pelos apóstolos do Senhor Jesus. Nisso, não apenas eles eram edificados, mas também neste exemplo e nessa atitude serviam também de modelo para outras congregações. Estimados irmãos e irmãs, nós que já recebemos a palavra, nós que fomos inclusos nesse aprisco do Senhor Jesus, precisamos ser ovelhas atentas. Saber que o nosso bom pastor, antes de tudo, se tornou o cordeiro, se tornou ovelha como nós, a fim de mostrar a maneira adequada com a qual devemos nos comportar, nos organizar, também em dias difíceis. O Senhor Jesus, sendo Deus, se fez de ovelha e em todo momento buscava o encontro com a palavra do Pai. Ele sentia fome, sentia sede e mantinha a comunhão constante com o Pai, para que nós, seus discípulos, possamos aprender com Ele, olhar com confiança ao nosso Deus e recorrer à sua presença em todos os momentos, tanto em dias difíceis, quanto em momentos festivos de nossa vida. Ainda nessa semana, na última quinta-feira, estudamos o texto de Tiago, o apóstolo, e nessa carta o apóstolo Tiago nos orientou: orem em todo o tempo, peçam ao Senhor, orem uns pelos outros, especialmente aos que estão doentes, comuniquem a sua necessidade aos presbíteros. Em outras palavras, não deixem
apenas para vocês os seus sofrimentos. Não guardem em silêncio, pois o silêncio e o distanciamento podem se tornar grandes demasiadamente, de modo que não conseguimos mais nos reerguer. Repartam as vossas angústias e inquietações, e nas alegrias cantem louvores ao nosso Deus. Imagino que neste tempo, nessa semana, muitos de nós têm motivos talvez de lutas, de angústias, de medos, de insegurança. Mas também, se olharmos mais atentamente, certamente encontraremos razões para cantar. Seja por uma nova criança que nasce em nossa família, seja por uma união, casamento, matrimonial, seja, estimados irmãos, por uma porta de emprego que se abre, seja, meus amados irmãos, por abrir os olhos e respirar. Mas, pastor, isso é tão simples, isso é tão comum. Pergunte para um paciente de Covid: quanto vale o respirar? Coisas maravilhosas que Deus tem dado a cada um de nós e continuará dando, porque Ele é fiel a si mesmo, independente se nós, como ovelhas, por vezes agimos como cabritos, querendo ser independente e buscar pastos fora do rebanho. Ele continua atento, preparando sempre um lugar de paz, um lugar de acolhida, um lugar com alimento farto e com um olhar misericordioso por cada uma das suas ovelhas. Se esta palavra, estimados irmãos, que está sendo trazida por este pequeno pastor, do bom pastor Jesus, ao seu coração, se esta palavra encontrar eco no teu coração, não deixe que ela volte vazia. Se achegue, chame pelo Senhor Jesus ao seu encontro, para que conforte o seu coração, para que te dê ânimo para deixar todas as coisas que hoje são entraves na tua vida, e que possas estar com alegria e segurança, não apenas na casa do Senhor, mas também na sua mesa, fazendo uso dos meios e recursos que o Senhor dá para manter-te firme, para manter-te forte, para manter-te animado e olhar para a frente com esperança. Ovelhas que não têm pastor andam desorientadas, sem saber para onde ir e sem esperança. Não apenas eu ou você, mas toda a comunidade, ela entra em colapso. O que é da vida sem um propósito, sem esperança? O nosso Senhor Jesus tem um grande propósito para cada um de nós. Sabendo das coisas maravilhosas que Ele tem feito em nossas vidas, assim como fez na vida de Pedro, de Paulo, de Tiago, Ele quer fazer também na minha e na tua vida. Sejamos nós aqueles que já ficaram doentes e que, diante de tudo, continuam erguidos para seguirmos confiantes à frente o nosso testemunho. Seja por aqueles que ao longo deste quase 20 meses não tiveram qualquer sintoma. Que nós sejamos agradecidos por toda a sorte de bênçãos que o Senhor derrama sobre a sua igreja. Não levemos a vida como se tudo rolasse ao acaso, mas busquemos compreender o propósito do Senhor, tanto quando nos expõe a situações adversas, nos fortalecendo o ânimo e dando a nós propriedade no testemunho,
seja quando também nos livra de danos maiores, para preservar a nossa vida e nos guardar em cautela nos seus braços. Saibamos, meus amados irmãos, muitas são as vozes e os falsos pregadores que tentam induzir-nos para longe do Senhor Jesus. Acima de tudo, precisamos voltar os nossos pés, os nossos joelhos na sua casa, na sua presença, buscar reconhecer e agradecer, porque este Senhor Deus tem capacitado cada um de nós. Sejam os pastores que na sua formação buscam se aperfeiçoar, desenvolver, traduzir a mensagem do Senhor Jesus aos vossos ouvidos e corações. Seja também pela experiência e vigor de fé que Ele coloca em cada um de vocês. Quer pastores, quer membros, somos por Cristo pastores ou pregadores, somos espelhos que apontam para os que estão distantes uma chama de esperança, uma palavra de vida em meio à desordem e em meio ao medo. Esse Cristo que se tornou ovelha como nós, padeceu na cruz do Calvário, para que em sua ressurreição, cada um de nós que aqui está, tenha também a segurança de ressuscitar e viver para sempre nos céus. Que você não deixe de lado a palavra e a certeza de que esse bom pastor importa com a sua vida. Que esse bom pastor tem por ti um valor enorme, incalculável. Que esse bom pastor te acompanha até mesmo em situações escuras, sombrias e inseguras, como diz o próprio rei Davi no salmo que ouvimos hoje. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor, o nosso Deus, está comigo, este servo, e está com cada um de vocês, e assim permanecerá, te alimentando, te nutrindo, te orientando, te admoestando, te sacudindo, tirando de zonas de conforto, até que chegue o dia do Amém. Que assim seja, por Cristo. Nos colocamos de pé. E a paz do nosso Senhor, que é maior que a nossa compreensão humana, acompanhe a cada um de nós. Nós cantamos o ofertório. Podem sentar-se. Nós cantamos o próximo hino, número 109 do cancioneiro Louvai ao Senhor, o meu pastor é o bom Jesus. Durante esse hino, todos que vieram preparados aqui à congregação podem trazer ao altar do Senhor as suas ofertas, que o façamos com a alegria e confiança de que o Senhor nos provê, não apenas o sustento para a vida, mas também nos guarda e protege em sua palavra. Amém.
Pastor é o bom Jesus, jamais me deixará. As águas frescas me conduz e me protegerá. Jesus, minha alma quer nutrir com seu imenso amor e meu caminho dirigir conforme o seu dispor. Se pelas trevas transitar, não temerei o mal, com seu cajado a me guiar, prossigo até o final. A salvação receberei do meu fiel pastor, eternamente habitarei na casa do Queremos falar com o nosso Deus em oração. Temos alguns pedidos pela saúde da senhora Zélia, amiga de nossa irmã Geralda. Também agradecer ao Senhor pela recuperação constante na saúde e cirurgia de nossa irmã Zenair e a dona Olindina. Pedimos pelo cuidado na saúde de nossa irmã Josefina, que hoje está conosco neste culto, para que o Senhor também conforte, né, o seu coração, a sua mente, também lhe dê força, como ela às vezes tem dito, né, sentindo um pouquinho de fraqueza, que o Senhor fortaleça também o seu corpo e também a sua mente, o seu coração. Também pela Angelina, né, que está aqui conosco também, que o Senhor guarde, fortaleça a tua saúde. Hoje já veio um pouquinho mancando, né? Nós queremos também pedir pelo cuidado, pela saúde do Ian, o Ian Nascimento e a sua família, que estão fazendo tratamento. Segundo a dona Dina, ele também está reagindo bem. Ian, que Deus guarde e fortaleça você sempre, né? E também aos seus pais, na companhia que fazem, no esforço que fazem, sabendo que acima de tudo o Senhor tem guardado as suas vidas. Também pedimos ao Senhor que continue confortando aos que estão enlutados, próximos de nós na congregação, amigos ou familiares, todos nós conhecemos. Colocamos essas famílias na presença do nosso Deus e que também lhes dê ânimo e segurança de que a nossa vida tem sentido quando afirmamos em Cristo Jesus. Ação de graças, motivos para agradecermos ao Senhor, né, como citei em nossa mensagem, desde um ato simples de respirar, mas por eventos pitorescos, eventos às vezes não comuns, nós agradecemos junto com a família Crick, né? Algumas semanas nós lamentamos com eles, né, que se despediram do seu vô, do patriarca da família, mas hoje eles colocam para nós orarmos, né? O pastor Gilberto agradece pelo casamento da Jéssica, na última quarta-feira, uma cerimônia bastante reservada para a família, né? Somente a família dos noivos participaram, mas a Jéssica então se casou e o pastor Gilberto faz, né,
conhecido isso também, a alegria de sua mãe estar presente, né, e estar firme participando com eles. Veio lá do Rio Grande do Sul e está aqui conosco no Rio de Janeiro. Que Deus guarde com saúde a mãe, a família do pastor Gilberto, também a Jéssica e o seu matrimônio, nessa nova caminhada, né? Agora que não mais dois separados, mas unidos, um só corpo em Cristo, um só propósito para a vida. Amém. Mais algum outro pedido, agradecimento para citarmos aqui nossas orações? Pelo Rafael e o Daniel. Pelo Gabriel, pela família da Tucurânea, pela Mariana que está à frente, o Robson vai viajar, acho que amanhã ou hoje à noite, para Belém para fazer a cirurgia na perna. Mas eu não consegui passagem para ele. Que legal, Robson, uma cirurgia no joelho, né? Que Deus abençoe também a saúde do Robson, da Mariana, né? Nossos irmãos, Maria da Penha também. Os trabalhos da nossa congregação, amanhã estaremos em Duque de Caxias e Campos Elíseos, nesse domingo estaremos em Duque de Caxias e Campos Elíseos, em nosso culto nas duas congregações. Que Deus guarde também e fortaleça a viagem do nosso estagiário Mailer, né, que está voltando de viagem, e pelos que estão afastados de trabalho, como nosso irmão Roberto, Gabriel também, Rosa dos Santos, o nosso irmão Fabrício também, buscando por trabalho. Nós oramos ao nosso Deus. Nos colocamos de pé. Ó Senhor, Todo-Poderoso e Eterno que és, nós nos achegamos diante de Ti, de coração verdadeiramente grato, pelas inúmeras bênçãos que sem mérito ou dignidade de nossa parte, tens nos concedido. Queremos Te louvar, Senhor, por teres preservado entre nós a Tua palavra salvadora, e manter os nossos corações desejosos de ouvir, de guardar a Tua palavra, de fazer uso bendito dos santos sacramentos que nos ofereces. Te pedimos, ó Pai, que concedas a esta congregação, seus membros e demais paróquias de nosso distrito e ao longo do Brasil, onde a Tua palavra é pregada com verdade e clareza, que pastores reconhecidos pela Igreja e que sejam honrados pela Tua palavra, se mantenham fiéis à mesma. Percebemos, Senhor, que o mundo ao nosso redor carece de trabalhadores nessa seara, de trabalhadores, Senhor, comprometidos no grande privilégio e responsabilidade de compartilhar o Evangelho. Lembramos e pedimos pela vida dos jovens, que também nesse final de semana estão estudando, estão se capacitando como líderes cristãos em nossa GELB ao longo do Brasil. Mantém e defenda, Senhor, a Tua igreja, fiel no seu compromisso de pregar Jesus Cristo como a esperança para aqueles que estão perdidos. Olha com misericórdia através daqueles com quem temos contato, ó Pai, e nos auxilie para que enxerguemos e que distribuamos em Teu nome esperança, consolo, vida, alegria àqueles que estão ao nosso redor. Te entregamos aos Teus cuidados nossas escolas que estão entrando em período de recesso. Pedimos que esteja com os professores e alunos. Prepara todos aqueles que estão
se organizando para o retorno das aulas presenciais. Conceda, Senhor Deus, sempre compromisso. Conceda, Senhor Deus, zelo na arte do ensino. Conceda, Senhor Deus, a alegria e valorização aos mestres e educadores em todos os níveis da nossa vida. Que nós, Senhor Deus e Pai, valorizemos a educação e o ensino que provém nas escolas e faculdades. Bondosamente nós te pedimos, defende a nossa cidade de calamidades, de enchentes, de inundações, de frio exagerado, de falta de amor. Enfim, Pai querido, olha com atenção e conceda aos nossos representantes sabedoria e comprometimento com suas vocações. Esteja, ó Pai, com as viúvas e órfãos. Ajude aqueles que estão enfermos e necessitados. Conforte os corações dos que estão enlutados e abatidos. Usa a cada um de nós como bons instrumentos. Dê ao nosso coração o sentimento de misericórdia e compaixão. Que não andemos, Senhor Deus, de maneira desprendida. Que não andemos, Senhor Deus, sem o cuidado com a vida daqueles que são importantes, acima de tudo, para Ti. Ouve sempre nossas orações e dá-nos oportunidade de usar os nossos recursos, as nossas ofertas, para a manutenção da Tua obra aqui em nossa cidade. Dê condições para que possamos estender esse Evangelho ao entendimento de crianças e adolescentes, de adultos e idosos, de pessoas simples e outros tantos letrados, doutores, intelectuais. De todos os modos, Senhor Deus, pois o coração humano é o mesmo, carente de ouvir do Teu perdão e de alertar, sim, acerca dos perigos que esta vida coloca diante de nós, no intento de levar-nos para o inferno, para longe de Ti. Senhor, esteja conosco e nos ofereça também o perdão através do Santo Sacramento. E aos nossos irmãos e irmãs que se encontram impedidos, distanciados geograficamente de congregações, possa, Senhor Deus, através dos meios da internet, sentir-se mais aproximado e acolhido. Que sintam a fome, o desejo de voltarem para a Santa Comunhão. E a cada pastor, Senhor, assim como este Teu servo, mantém focado, firmado no santo propósito da urgência, do acolhimento, da instrução, do perdão, da acolhida, em Teu santo nome. Por Teu amado Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós pedimos, agradecemos, confiamos que há de nos atender em todas as petições. Amém. Queremos nos preparar para a Santa Ceia e durante esse momento cantamos o hino 257. Amoroso nos convida. Podem sentar-se enquanto organizamos aqui o nosso altar. Obrigado. Teu amável chamamento
venha a nós por teu favor, dá-nos força e crescimento, bom Jesus, na fé, no amor. Por tão grande benefício, cumprimos te agradecer, recebe em sacrifício nossa vida, nosso ser. Nesta bênção prometemos, sempre em tua lei viver, e fiéis a ti seremos. Nos colocamos de pé, nos preparemos para a ceia do Senhor. O Senhor esteja convosco e com o teu espírito. Levantai os vossos corações, levantemo-los ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus, assim fazê-lo é digno e justo. Oremos ao nosso Pai. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças ao Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estimados irmãos e irmãs, recebemos, cremos, confessamos e ensinamos, e aqui também entre vocês repartimos. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós para a remissão de todos os pecados. E de maneira semelhante, depois da ceia, tomou o cálice, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Faza isso quantas vezes o comerdes e beberdes em memória minha, diz o Senhor. E assim é e permanecerá até o dia derradeiro. A cada um de vocês que crê, confessa, também nós chamamos para que estejam aqui à mesa do Senhor, preparados, humildes e confiantes que o Senhor os acompanha e os alimenta. E aqueles que nos acompanham pelas transmissões, sintam-se também vocês acolhidos nessa comunhão. E presencialmente convidamos e estendemos nossas mãos para oferecer-lhes a vocês também o corpo e o sangue de Cristo. Não deixem para amanhã a oportunidade que o Senhor te concede hoje. Assim, durante essa distribuição da ceia,
Aqueles que nos acompanham ouvirão um fundo musical e aqueles que estão aqui, assim, seguindo as orientações de segurança, né, podem vir cada um ao seu tempo, primeiro pelo lado de cá, depois pelo meu lado esquerdo. Que o Senhor abençoe a participação de cada um de vocês. Amém. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos. Luz para iluminar as gentes e para a glória do teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor nosso Deus e oremos. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, porque nos reconfortaste por meio deste dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça, que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos faça ter amor sincero para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Pai, outra vez cantamos teu louvor, alegres ao teu templo aqui deixar. Bendito és tu, conosco estás, Senhor, com tua paz vem nos abençoar. Que tua paz levemos para o lar, conosco fica até o anoitecer. É do pecado, ó Pai, vem nos guardar e faze-nos teu nome engrandecer. Que tua paz nos sirva de fanal durante a noite para nos guiar na escuridão da vida e contra o mal, pois luz e trevas podes dominar. Que tua paz nos venha dirigir todo momento em nosso laboratório, é quando cessa a luta no porvir, que a eterna paz possamos desfrutar. Amém.